Oh, que bom ter vocês aqui no nosso canal. Muito obrigado por assistir o vídeo. Hoje quero comentar sobre o nosso rei Markus Söder aqui na Bavária. Se tornou um rei aqui, né? Muitos já até escrevem nos comentários, né? Porque eu sempre falo desse nosso rei, o nosso governador. Talvez vocês também no Brasil tenham um cara parecido que se acha um rei sobre a população do estado. Pois nós temos aqui o nosso rei Markus Söder. Ele, esses dias, há poucos dias, falou, em sério, gente, em sério, vacinação cria liberdade. Sem relaxamento em fevereiro. Se fosse pelo rei Söder, o encerramento será prolongado para além de fevereiro. Ainda bem que nós temos ele, né? Porque eu já estou no 4º mês de desemprego e ele tem um bom entendimento da economia. Muito obrigado, nem duvido. Por isso, querido Markus, você pensa em todos nós. Será prolongado para além de fevereiro, até que o tempo esteja maduro. Claro, só não sei para quem, né? O bloqueio deve ser completo, mais longo, consistente. Parece que nós temos alguém que sinceramente não sabe o que significa ganhar só a metade do salário que ele tinha antes. Claro, né? O governador político sempre recebe no início do mês, numa boa, tranquilo, tanto faz o que ele faça, né? Ele recebe, gente. Né? Eles nunca vão pagar pelos estragos que eles fazem. Infelizmente, só posso dizer. Mesmo um valor, escutam bem, um valor de incidência de 50, né? Sempre se fala, a gente tem que ficar na incidência de 50, não é automaticamente o suficiente. A grande esperança de Söder é a vacinação. O nosso Papa aqui o Papa Söder. Espera-se que dia 10 de fevereiro a chanceler Angela Merkel e os primeiros ministros dos estados decidam sobre o rumo futuro das medidas corona. Lembrando que são só algumas pessoas, o parlamento caiu fora, né? Não tem mais voto. Então apenas os nossos queridos governadores e a Mutti cuidam da gente, de 83 milhões de pessoas. Muito bem, me lembro de alguma coisa que há mais de 30 anos nós conseguimos tirar. Foi a Alemanha Oriental que, graças a Deus, naquela época se rendeu, vamos dizer assim, né? E se juntou com a Alemanha Ocidental, porque realmente não deu mais certo para eles, né? E o povo não aguentou mais. Hoje em dia, se eu escuto que apenas alguns governadores, junto com a MUT, decidem o que 83 milhões de pessoas fazem sem ouvir o parlamento. Então, eu me lembro muito bem daquela época que que houve a unificação da Alemanha, certo? Isso lembra muito bem. Se bem que eu não sou da Alemanha Oriental, mas o que a gente sabe daquela época basta pra gente e pelas histórias que a gente escutou, lembra muito bem daquilo que a gente escutou. Né? Por enquanto, o bloqueio é limitado até 14 de fevereiro. Para o presidente Markus Söder, da Bavária, é evidente que o encerramento deve ser prolongado para além de fevereiro. Numa mensagem de vídeo do executivo do partido do CSU, em Munique, falou veementemente contra uma abertura apressada. Ele disse que a próxima Conferência Federal Estatal iria analisar de perto os desenvolvimentos atuais. Muito bem. No entanto, disse ele, não havia necessidade de ter esperança de afrouxamento. Não, baixa a bola, gente. Os números estão caindo, mas não há necessidade
de pensar que nós vamos mudar alguma coisa. Né? Baixa a bola. Muito legal. Muito legal ter uma pessoa assim lidando ou no líder, como líder do nosso estado. Né? Quem espera que depois disso as grandes aberturas possam ter lugar de uma forma ampla, isso não é responsável do meu ponto de vista nesse momento. Agora não é o momento de falar de grande facilidade, mas sim de ser minucioso, mais longo, consistente, para depois passar com o maior desafio. Söder adverte para contratempos severos, que podem ameaçar uma flexibilização prematura. Além disso, a mutação britânica do coronavírus está a ser detectada cada vez mais frequentemente na Alemanha. As consequências de um relaxamento demasiado precoce não seriam previsíveis. A única coisa que é previsível é que a economia aqui vai pro pau. Né? Mas sobre isso ninguém fala, claro. Söder acredita que a incidência de 50 em 7 dias, anteriormente discutida, não é suficiente. Enquanto 50 é uma boa orientação, não é automaticamente o número a partir do qual tudo pode ser feito como antes. Na Bavária, diz ele, o encerramento de 2020 só foi relaxado com uma incidência inferior a 10. Claro, isso foi indo pro verão, gente. Né? Isso foi quando a gente tinha fechado meados de março até meados de maio, grande parte. E os números vinham baixando desde o início já, né? Porque estava começando a esquentar mais. O pessoal, logicamente, não ficou tão atingida quanto no inverno. Né? Mas pensa bem, né? Muitos especialistas dizem que uma incidência de 50 é um absurdo, ele fala de 10. Né? Meu Deus, para onde nós vamos? Ja, grüß dich, ihr beiden. Alles gut? Bestens, alles bestens. Ja, immer unterwegs. Bei dir auch? Ja. Wunderbar. Schönen Tag noch. Ja, dir auch. Titi. Sempre aquela conversa no meio, né? Coisa que faz tão bem. Eu até não conversei muito com ele, porque uns e outros já disseram, não fala tanto com eles, por favor. A gente não entende muito. E outros já dizem, eu gosto de ouvir. Então é muito assim, né? Mas às vezes também as pessoas não têm tempo, né? E o Caio também está no meio do vídeo. Pois é. Será então realmente aberto, maior e mais largo quando o tempo estiver maduro para isso. E o tempo está então maduro para isso quando as incidências são correspondentemente baixas. O primeiro-ministro bávaro exortou os seus colegas a adotarem uma abordagem uniforme entre os estados. Sobre os afrouxamentos, ele diz que havia necessidade de regras iguais, justas e compreensíveis para todos. Pois é, essas regras ninguém mais pode entender, Marcos. Tanto faz o que você diz. São poucas as pessoas que ainda possam entender isso, o que vocês fazem com a gente. E ainda quer dos outros, né, que eles tenham a mesma opinião de você. Por que você não escuta os teus colegas que, em muitos deles, têm outra opinião? Claro, né, porque você é aquele da multi, né, que está sendo levado assim, e você é o próximo candidato a chanceler, né? Provavelmente. Eu acho 90% que vai ser você. Um desacordo põe em perigo a aceitação básica das medidas da corona. No entanto, se as aberturas fossem consideradas, as escolas e as creches seriam uma prioridade. Mas apenas com amplas salvaguardas como os testes corona. Né? Lembrando
que agora, dia 8 de fevereiro, a Áustria vai abrir exigindo das crianças, antes de entrar na escola, que eles venham com um teste negativo com menos de 48 horas. Absurdo ao meu ver, né? Porque eles tentam outra vez obrigar as pessoas. Quero ver o que vai acontecer na Áustria agora nessa semana. Se o pessoal vai engolir ou se eles novamente vão à rua. A vacinação é a grande esperança. Söder deixa claro, o objetivo deve ser produzir tanta vacina quanto possível na Alemanha como parte de uma estratégia de âmbito nacional. Ele critica o fato de esta questão ter sido negligenciada até agora. A vacinação salva vidas. A vacinação cria liberdade e a vacinação fortalece o reinício econômico. Morgen! E é por isso que todas as capacidades devem ser utilizadas. Por conseguinte, disse ele, deve também ser examinado se outras vacinas podem ser aprovadas. Söder vê aqui a responsabilidade com a autoridade europeia de licenciamento. Deve tornar-se ativo por sua própria iniciativa. A fim de eliminar a atual escassez de vacina corona, Söder acredita também que os requisitos governamentais para a produção serão apropriados. De acordo com a lei alemã, haveria também a possibilidade de adquirir em tais emergências. A pandemia é uma situação de emergência tão extraordinária, disse ele, e ninguém deve esquecer que as vacinas são extremamente importantes tanto para a economia como para a saúde. Basicamente, disse ele, a Europa tinha utilizado um procedimento de encomenda defeituoso para as vacinas coronas. As encomendas foram feitas demasiado tarde para a Europa, demasiado poucas em comparação com outros países. E a questão do preço tinha se tornado, obviamente, um critério muito decisivo. Agora existem problemas de fornecimento que não podem ser simplesmente resolvidos com prêmios adicionais para os fabricantes. A margem de manobra é limitada porque tudo o que está disponível foi encomendado e já foi parcialmente pago. Isso tem sido um erro desde o início. No encontro do dia 1º de fevereiro em Berlim, ele esperava que haja mais fiabilidade e previsibilidade. Precisamos de saber quando é que as quantidades de vacinação estão a chegar. É melhor ter mais e mais... Servus. Servus. Grüß dich. É melhor ter mais e mais rápido do que mais tarde e menos vacina, acrescentou ele. O atual stop and go não é o que ninguém quer e apenas conduz a mais incerteza e consequências imprevisíveis, disse ele. Pois, gente, muito bem que o nosso rei pensa dessa maneira. Claro, ele só pensa na gente, vocês sabem, eu sempre falo novamente que nós estamos aqui líderes muito bons, só lembrando do melhor, querendo o melhor para a gente. Claro que existem pessoas que realmente sofrem e até também morrem. Ontem fiquei sabendo de um conhecido do meu filho, que é do México, que voltou para o México. Ele estudou com ele aqui, perto de Munique. E realmente eles ficaram doentes. Ele, tanto quanto os pais dele, os dois pais faleceram e ele foi entubado e conseguiu passar. Ele tem a idade do meu filho, perto dos 30 anos. Eu sei que isso pode ser muito dramático, eu também sinto muito pelas pessoas, mas a gente, volto a falar, a gente também tem que ver sempre os números e eu acho que a gente deveria também olhar os dados, os números e comparar, fazer comparações, porque eu sei que também sem corona pessoas morrem dramaticamente
com doenças e infelizmente isso acontece. Né? Para mim também doeu muito, eu vi isso ontem. Né? Os pais tinham uma certa idade, já passando dos 60, 65 anos. Né? Então um grupo já de risco, né? Não sei se eles tinham outras doenças anteriores, isso ninguém sabe, também não perguntei para o meu filho, né? Mas é complicado, gente, é complicado. Eu também, de repente, eu estou totalmente errado, né? Talvez, mas pelo tudo que eu acho, os dados, se a gente faz as comparações com os outros anos e com os artigos que eu procuro, que eu acho, de especialistas nesse ramo, né? Virologistas. Claro que sempre tem duas opiniões. Em casa também. Eu posso ter uma opinião, a minha esposa tem outra. Né? Mas a gente tem que escutar os dois. As duas opiniões, quero dizer. Pois, gente, grande abraço para vocês. Até no próximo vídeo. Valeu, obrigado por acompanhar. Até mais und tschüss. Tchau.